Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando o JF Entrevista. Nesta semana, nosso bate-papo é sobre a educação. Conosco nos estúdios, a professora Sabrina Munk do Nascimento, que acaba de lançar o livro Professora, por que você demorou tanto? A publicação é resultado da pesquisa de mestrado de Sabrina, que parte das suas vivências escolares durante a pandemia da Covid-19. A professora apresenta no livro suas impressões sobre o período de distanciamento escolar em que as aulas passaram a ser virtuais. Decidida a compartilhar o que viveu naquele momento, Sabrina, então, lança agora este livro. Para esta entrevista, nós convidamos a jornalista e também professora Aline Maia. Muito obrigada, Sabrina, muito obrigada, Aline, por estarem aqui com a gente. Acho que vai ser um ótimo bate-papo, né? Três também professoras, né? Para discutir esse momento que todas nós passamos e que você, Sabrina, colocou aí no papel, fez um diário, né? Conta pra gente um pouco, né? Esse livro, então, é resultado, né, do seu mestrado e no resumo da sua dissertação você escreveu: a pesquisa é uma escritura do vivido, desse ato consciente e prudente, responsável, cumpridor e muito criterioso dos professores frente à escola pública em meio à situação de calamidade sanitária. Importante, então, isso que você coloca, que a gente está falando da escola pública, né? É uma autobiografia? Conta pra gente. É também uma autobiografia, né? O livro ele não deixa de contar o lado poético, né, das existências. Quais existências? As presentes dentro da escola. Eu, enquanto professora, os outros professores, as crianças ali inseridas dentro desse contexto. Então, é uma autobiografia porque também fala de mim, fala do meu olhar por sobre essa escola, por sobre aquilo que acontece dentro dessa escola. E quando eu digo do ato prudente, do ato consciente, ouve-se muito dizer sobre escola pública, né? E os dizeres não são tão bacanas conosco assim, né? Há muitas críticas da escola pública. Então, eu quis mostrar que ali reluz. Ali pode-se cavar que existem diamantes sendo feitos, né? Se você olhar para uma escola pública, existem muitos professores que estão ali conscientes, estão ali realmente inseridos dentro desse contexto que é o ensinar. E o ensinar com profissionalismo, o ensinar com amor também, mas o ensinar consciente daquilo que ele está fazendo, né? Então, foi um ato prudente, dentro de um mundo caótico, dentro de uma situação caótica que foi a pandemia. A gente via os nossos queridos parentes, amigos morrerem, a gente viu pais, mães de alunos, pessoas próximas morrerem, mesmo assim a gente conseguiu trilhar por uma educação consciente, por uma educação de aprendizados não mecanizados, de aprendizados poéticos. E eu acho que é isso que faz a diferença, que a gente não se engessou no A, E, I, O, U, por exemplo, mas nós somos além, pesquisamos sombras, pesquisamos o anoitecer, o viver de uma batata doce, como é que essa criança se comportou durante esse momento da pandemia, o que ela estava fazendo, o bebê da família que estava chegando. Então, construímos vivências poéticas, não somente o lado pedagógico ele aconteceu, ele teve dentro das possibilidades ali existentes, né, daquilo que nos foi permitido, e o que foi feito com muito prazer e com muito profissionalismo. É interessante ouvi-la porque o período da pandemia foi muito desafiador, né? Professores, professoras que nos acompanham, famílias com estudantes, certamente devem estar recordando sobre aquele momento agora. E ao ouvi-la, a gente já percebe que esse livro certamente traz um outro olhar. E destacam-se duas palavras que se repetem muito no seu texto, que é resistência e resiliência. Foi possível observar isso junto às famílias, aos alunos
que participaram desse momento, desse recorte que você apresenta nesse livro, inclusive da Escola Municipal José Calil Awage, onde você leciona, né? Aproveitando, pode até dizer que disciplinas, qual a idade dos alunos. Olha, nós percebemos esses momentos, né, de tombar-se a todo momento, né? Quando, imagine uma imensa roda. Ali estão os professores, estão os alunos, está a direção. E a gente está todo mundo de mãos dadas. E foi assim que eu entendi o narrar desse contexto e daquilo que nós vivenciamos, mesmo estando online. E quando um coleguinha, ele balança, o que a gente faz? Puxa, levanta, né? Ou a gente fala, você está indo para o lado errado, vem para cá, né? Numa roda isso acontece. Isso aconteceu com a gente também, né? Eu tive momentos de perdas, teve alunos com momentos de perdas, e a gente conseguiu ali, mesmo virtualmente, se amparar. Falava com o outro, a gente não estava sozinho. Eu moro só, né? Só eu, né, e meus pets. Então eu não estava sozinha na minha casa. As vozes, né, pelo Google Meeting, ficava ali o tempo todo, porque a gente fez muitas reuniões. E essas reuniões, elas passavam pelo corpo do sensível, né, das sensibilidades que estavam nos ocorrendo. Então, se a gente chegava lá, porque não dava para você pegar atestado médico, sendo que você já estava em ensino remoto. Então, eu tive casos assim de colegas que estavam com Covid e participavam das reuniões online, porque eles não podiam deixar de participar. Então, eles ficavam lá acamados na cama, eu mostrava eles lá na cama e falei, sim, mas estou aqui, estou presente, né? E a gente ali, um apoiando o outro. Então, foi um momento de muita união, um momento em que a gente realmente se agarrou. Não eram mais as mãos que estavam juntas ali, a gente estava com o ombro, com os braços juntos, né? Numa roda em que todo mundo estava ali fechadinho junto, inclusive as crianças. Então, eu costumo dizer que para que eu possa fazer o outro sentir, eu tenho que sentir também, tem que passar por mim aquilo, né? Senão eu vou falar e aquilo não vai ter sentido, né? Então ele tem que fazer sentido para mim também. Então quando faz sentido para mim, o meu falar para o outro é um falar carregado de emoção, de sentimento, de vivência. A Aline questionou quais disciplinas você dá, né? E para qual a série, idade, qual né? idade, a idade né? dos seus alunos, desses alunos também que ilustraram, né, essas histórias. Então, eu sou formada em História, porém fiz o magistério. Então, eu trabalho História. Esse ano eu estou com História, estou com Português também na escola. E eu trabalho do Fundamental 1 ao Fundamental 2. E durante a pandemia eu estava fazendo mestrado, então eu estava tendo que realizar aulas online com as crianças e estava tendo também aulas online em relação ao mestrado, né? Vivendo a experiência duplamente, né? Exatamente. Como professora, mas como aluna também. E foi para mim uma experiência muito, como é que se diz assim... Eu sou muito próxima às minhas crianças. Então, eu gosto do contato com elas, do contato físico com elas. Então, as minhas aulas, elas são direcionadas pelo que eu vejo nos olhinhos das crianças, tanto dos adolescentes quanto dos menores. E quando vai para o ensino remoto, eu não tenho esse tete-a-tete rapidamente.
Então, isso me causou, a princípio, uma negação. Tipo, eu não quero o ensino remoto, eu quero estar perto dos meus pequenos, quero estar perto deles. Eu não consigo enxergar o ensino remoto. E aí, precisou passar por mim a questão do ensino remoto para que o meu olhar se ampliasse por ele. Não é uma defesa do ensino remoto, né? Não, o livro não faz essa defesa, mas ele conta que é possível, dentro daquilo desse mundo borrado, desse mundo desmoronado que foi a Covid para as escolas, para nós, é possível construir poesia, né, nas aulas, né, construir poesias remotamente, que foi o que nós fizemos, foi o que a escola fez. Aqui eu não narro da minha prática, eu narro da prática do meu colega, das pessoas que ali me acompanham, que são os meus pares. Você fala com muita paixão, né? Sim. A Sabrina fala com muita paixão. E o nome do livro também é muito interessante, né? A pergunta, né? Por que você demorou tanto, professora? Queria que você contasse pra gente, né? Como você conta na sua dissertação, no seu livro, como é que você chegou a esse título, né? Que tem essa relação também com seus alunos, né? É interessante porque, assim, todas as pessoas com quem eu converso, né? A primeira pergunta é assim, por que... Queria que você mostrasse o livro também, vai mostrando. Ou então, se quiser que eu mostre, tá ótimo. Assim, como é que você escolheu esse título, né? Como é que veio esse título para você, né? E aí, quando alguém lê o livro, ela fala assim, eu fiquei com essa pergunta inicial. Como é que você escolheu esse título? Por que ele chegou até você, né? Que o título ficou muito bom e eu entendi só no final do seu texto, né? Eu vou dar spoiler, então. Não dá tanto, deixa o pessoal ficar, né, querendo... No final do texto, no final do livro, uma criança, quando a gente já volta para a escola, quando a escola ela passa a ser híbrida, né? A gente retorna, na primeira semana de aula, um menino, né, que ele gosta de ser lembrado como Menino Queijo. O Menino Queijo, ele vem e fala assim para mim, professora, por que você demorou tanto? Aí eu estava entrando dentro da sala de aula, eu olhei para o relógio e falei assim, não demorei não, eu não estou atrasada. Ele está assim, você demorou muito para poder chegar. E aí eu atinei, realmente, nós estávamos na primeira semana de aula, né? Esse menino, ele chegou para mim, ele quis dizer para mim, a minha leitura que eu fiz, não foi do horário, porque ele era uma criança do 3º ano, então ele não tinha consciência do horário, mas ele tinha consciência da ausência, da falta que um docente ele faz para a criança. Isso, né? Já no retorno, sabe? Isso já no retorno. Ou seja, ele não queria mais aquele distanciamento. Né? Será que ela não vem? Né? Exato. A pergunta dele, de alguma forma, acho que traduz o que muitos de nós sentimos, né? Por que demorou tanto esse período de distanciamento? E outra questão que surge muito ao longo do livro é sobre o fato de você estar entre, né? Era entre a casa, a escola, entre telas... Entre as crianças, entre a política. Fala um pouquinho para a gente desse sentimento que você buscou também trazer para o livro. É um tiar, né? É uma costura que a gente tem todos os dias e que a gente não presta muita atenção, né? A gente passa pela vida tão rapidamente e a gente não percebe o quanto nós ainda estamos nesse mundo do entre o trabalho, entre a cidade, o meu caminhar na cidade, o meu ir para o supermercado. Eu estou ali tecendo fios. Nós estamos tecendo fios no nosso próprio caminhar, na nossa própria existência. E para mim ficou muito nítido, porque eu estava num local, que era a minha casa, estava sentada nesse local, porque eu não estava me movimentando, ninguém, né, praticamente estava se movimentando, e eu estava em vários e diversos mundos.
eu estava no supermercado, eu estava em compras online, eu estava na escola, eu estava nas reuniões, eu estava com os autores lendo, eu estava com a faculdade, né? Parecia que esses mundos, eles me atravessavam. Não era mais eu que atravessava o caminho, a rua, que andava e entrava na escola. Mas esses mundos estavam me atravessando, eram eles que estavam me entrando, né? E eu estava ali parada, e fazendo tantas coisas, né? O corpo estava parado, mas a mente, né? O trabalho era tanto que parecia que eu tinha dado voltas e voltas ao mundo num só dia, né? Então eu acordava para as reuniões, né, que a gente chamou de jornadas pedagógicas. Eu acordava para as jornadas pedagógicas, para ir para a jornada às 8 da manhã, e só terminava às 4 da tarde, né, que aí eu cessava o dizer, né, o conversar das pessoas, o planejar das pessoas daquele dia. Então, o meu dia, trabalhando enquanto professora, começava às 8 da manhã. Porém, o meu dia enquanto pesquisadora, né, aquela que estava lendo para poder tecer uma teoria, ele começava às 4 horas da manhã, porque eu acordava e ficava, eu preciso escrever isso. Então, eu acordava às 4, porque o meu cérebro não estava descansando, na verdade. Ao dormir, ele estava pensando no que escrever e como escrever. Então, eu acordava e vou escrever isso. Então, o meu mundo ali, ele ficou na escrita, nas memórias da minha infância, no construir com a minha família, no construir geográfico e histórico na minha existência, né? E das minhas lembranças, que era aquilo como professora de história que eu queria trazer para as crianças também, né? Permitir a elas que elas também pudessem vivenciar esse momento com momentos bons, com momentos de lembranças saudáveis, né? Apesar, novamente, daquilo que estava borrado lá fora, daquilo que estava destruído lá fora, né? Então, foi isso. E o seu livro? Você é a vez da Aline perguntar? A gente já fica, sou eu, Aline. O seu livro é voltado para quem, né? A gente está falando de um momento, né? A pandemia a gente vivenciou em 2021, isso, né? 2021, né? E hoje, você considera seu livro ainda atual e ele pode ser capaz de ajudar professoras a virar essa chave, né? No mundo que a gente tem inteligência artificial, que a gente tem tanta tecnologia, e você está trazendo tanto essa questão do humano, do contato, da proximidade. Como é que você vê isso nesse momento, nesse pós-pandemia? Eu acho que a tecnologia, ela é importante, sim, necessária, e não tem mesmo como a gente fugir dela, né? A escola pecou, não é essa escola, mas a instituição escolar, ela pecou quando ela não trouxe esse trabalho da tecnologia para dentro da escola. Precisa pandemia para ter essa... Claro que a gente está falando aqui existem escolas que já tinham essa tecnologia, né, Aline? Sim. Mas principalmente a escola pública custou a virar essa chave, né? Sim, a gente vê os laboratórios de informática, eles estão fechados, né? Eles quando funcionam, é aquela internet muito fraca, né? E muito caótico. Mas assim, eu até esqueci a pergunta agora. Eu já fui falando. Questão para quem é o seu livro, né? Sim, se hoje o seu livro quem lê vai se identificar, né? O que pode se retirar dessa sua vivência aí? Então, o livro, ele consegue ir pelo mundo do entre os acadêmicos, né? E entre pessoas leigas, porque por ser uma narrativa diário, com uma linguagem poética que traz traços de vivências, então a pessoa ela consegue se identificar
quando ela lê o livro. Ela não precisa ter o estudo acadêmico para ler esse livro. E para os acadêmicos, claro que vai ficar muito mais fácil quando eu traço linhas mais assim com os autores, no diálogo com os autores. Em questão às práticas, né, as práticas pedagógicas, eu creio que esse livro ele traz também exemplos de como a gente pode construir práticas pedagógicas que permeiam esse olhar de aprofundamento, né, para que não seja um estudo en passant, para que não seja um estudo líquido, né, tão rápido, em que a criança ela só vai comer folha até chegar ao final do livro e ela não vai aprender nada, né? Ela vai aprender tudo ali do livro, mas ela não vai se lembrar de nada. Então esse texto ele traz um olhar mais aprofundado, né? Se eu pretendo estudar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né, eu não vou levar uma aula para poder falar da Segunda Guerra Mundial, né? Eu vou fazer todo um trabalho de preparação para dizer o que é uma guerra, por que ela foi importante, onde que ela aconteceu, as pessoas que ali estavam inseridas, gente humana ali inserida, né? Porque às vezes quando a gente vai dar aula, a gente passa tão assim, e não toca. E assim, eu acredito numa educação, né, num contexto de sala de aula, em que aquele conteúdo, né, ele não vai ser só simplesmente mais um conteúdo, mais uma cópia, né, mais uma passada no quadro para poder encher o caderno da criança, mas vai ser algo que vai ser para a vida dele, algo prático para a vida dele. Aqui, no texto, fala de uma vivência das batatas doce, né, da vivência da batata doce, o que essas professoras elas fizeram. Elas estudaram tudo sobre batata doce, né, o que é, quais nomes, onde dá, vamos plantar, vamos fazer, né, as receitas que tem com batata doce. Então, pegou um tema, né, e desse tema foi fazendo outros temas, foram construindo outros temas. Inclusive, a partir da batata doce, se estudou a morte. É do período que a gente estava vivendo, né, uma batata doce de uma criança morreu. E a criança chorou muito pela batata doce, porque eles estavam com cuidado, muito cuidado, com zelo com aquela batata doce. Então, ali se estudou a perda, as perdas, né, da vida, né? Vê que tudo é suave, a linguagem é suave, o traço, né, é cuidadoso, é cauteloso para poder se lidar com a criança, com a educação, com o adolescente. Nós estamos aqui conversando com a professora Sabrina Munck e também com a jornalista e professora Aline Maia. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta querendo compreender os desafios que a Sabrina enfrentou nessa escola e como é que ela traduz isso no livro. É um minuto só, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje o nosso tema é a educação. Estamos falando do livro da professora Sabrina Munck, que é resultado da dissertação de mestrado dela a respeito do momento vivido nas escolas durante a pandemia da Covid-19.
Conosco nos estúdios, a professora e coordenadora da Estácio Juiz de Fora, Aline Maia. A Aline que também é jornalista, né, Aline? A gente estava aqui nos bastidores comentando, né? A Sabrina fala com tanta paixão, mas para além da paixão, a gente sabe que foi um momento muito desafiador, né, Sabrina? Que desafios você enfrentou aí? E se isso está no livro, ou, né, contar um pouco para a gente que vivenciou isso demais também, né? Você já falou um pouco disso, de não estar perto, de não estar vendo os olhos dos alunos, mas foi mais do que isso, né? Foi bem mais do que isso, né? Os desafios foram imensos, né? O aprender a lidar com a tecnologia, nós tínhamos que aprender para hoje, já para fazer hoje. Então, não tivemos tempo para poder ver se dava certo. Então, e esse aprender online, em casa, uns com os outros, foi um movimento muito difícil, foram momentos difíceis, né? Então, a gente pegava uma professora que tinha mais jeito para a tecnologia, então ela explicava para a gente ficava testando lá e pensar didaticamente, né, uma coisa, né, porque a gente gosta de papel, o professor gosta de papel, o professor gosta de colocar as coisas no quadro e fazer desenho, fazer cartaz. E isso, como é que a gente faz isso online? Como é que a gente transfere, né, esses papéis para um virtual, algo virtual. Então, a princípio... Lembrando que nem todos os alunos tinham computador em casa, né? Muitas vezes um celular para vários alunos. Isso era outro ponto. Nós estávamos ali aprendendo a mexer com a tecnologia para atender esses alunos que tinham computador em casa, mas também aqueles que não tinham acesso à banda larga também, né? A sua escola fica no bairro Marilândia. Sim. E você também mora naquela região? Porque eu vi várias fotografias que você ia à escola, mostrava lá o girassol, o tomate, as coisas, né, da escola. Eu vi, né, eu falei, devia morar perto da escola, né? Não? Não, moro no São Pedro, né? Mas a gente ia à escola. Nós fomos à escola diversas vezes, nós fomos à escola a princípio, né? Porque a escola, antes de qualquer regulamentação pública do ensino remoto, a escola se organizou por si só, né? Com a Caixa Viajante. Nós demos do nosso bolso mesmo livros, lápis de cor, gibi, a gente juntou em parceria com a Pedagogia da Liberdade. Nós construímos uma caixa e presenteamos essas crianças com essa caixa. Todas elas da nossa escola ganhou essa caixa. Aí, como eu disse, né, gibi tinha um livro dentro da caixa, um caderno chamado Diário de Bordo. E aí que me passou também as primeiras narrativas de como contar esse momento que foi feito através de diário, né? As crianças, elas fariam um diário também. Então, não era algo que elas teriam obrigatoriedade de nos entregar, era um presente. E nesse presente, a escola e os professores ali resolveram também, para não quebrar esse vínculo com a criança, de não romper com esse vínculo com a criança, nós também, durante, né, a pandemia, antes da regulamentação da prefeitura, antes de qualquer ordenança da prefeitura, nós montamos um canal de acesso com as crianças e as famílias dessas crianças, que é um canal chamado Caixa Viajante, né? Que é a caixa também que foi presenteada para as crianças, também era Caixa Viajante,
e a gente montou esse canal. Que ia de casa em casa? Como é que era isso? É no YouTube, esse canal ainda tá... É um canal no YouTube. Achei que era uma caixa que você... Não, Eles receberam a caixa também. Receberam a caixa e também canal no tinha o YouTube canal. mesmo Que nome. legal. Eles receberam esse presente, a caixa, né, com esses materiais, com tinta, com cruzadinhas, para que eles pudessem fazer o que eles quisessem fazer, né? E nós montamos um canal no YouTube. E vocês mantiveram esse canal? Ele está ativo. Nós só não estamos mandando mais nada, infelizmente, não estamos mandando mais nada. E é interessante, porque pelo seu relato agora, o que a gente já conversou no primeiro bloco, os professores, as professoras, as famílias, as crianças, os adolescentes tiveram que se adaptar, tiveram que buscar um letramento digital de imediato para conseguir, de alguma forma, seguir nesse caminho da educação, né? Houve uma potencialização, uma aceleração, digamos assim, da digitalização da nossa vida em função desse período pandêmico. E aí, quando você cita esse canal no YouTube, é muito bacana porque a gente vê, né, o quanto a tecnologia foi importante para tentar manter a conexão. Sim. E aí, o que ficou nesse pós, se a gente pode falar de pós-pandemia, o que ficou para a instituição escolar, de modo geral, desse aprendizado digital? Né? No primeiro bloco, você chegou a comentar rapidamente sobre os laboratórios de informática, porque famílias, pessoas tiveram que se adaptar, né? E a instituição escolar? Lá atrás criaram o canal. Pegando esse gancho, esse exemplo. E agora, o que houve de aprendizado dessa possibilidade de humanizar as práticas pedagógicas, agora na escola, agora todos juntos, mas se valendo dessa tecnologia que está aí? O que é pensando enquanto instituição, né, de modo geral? Entendi. Assim... só completando, porque assim, teve as dificuldades do aprendizado do professor, das novas tecnologias, teve as dificuldades de acesso da criança a essas novas tecnologias, né? Os pais não sabiam movimentar o Word, por exemplo, então não vão saber algo a mais. Se não sabe mexer no Word, não vai saber algo a mais. E aí a gente teve que ir para os grupos de WhatsApp, então a gente fazia. Nós chegamos a fazer 4 planejamentos de aula, né? Então, nós fazíamos para os grupos que conseguiam a internet, que conseguiam um computador, nós fazíamos um planejamento para os grupos de WhatsApp, para os pais que conseguiam no WhatsApp, né? E era um telefone só por família. Às vezes, esse pai ele tinha 5, 6 crianças na escola, ele não conseguia dar conta. A gente não dá conta, né? Quando chega muita informação, eu, pelo menos, ainda não consigo dar conta de um grupo de WhatsApp que vem várias informações ali, que chega várias demandas ali, várias coisas, eu me perco nelas, imagine os pais, eles estavam se perdendo. E nós tivemos que fazer também as apostilas. E aí eram planejamentos todos diferentes, o assunto até era o mesmo, mas o trabalhar na tecnologia é desse jeito, o trabalhar na escrita é desse outro jeito, então a gente fazia esse trabalho, só completando o anterior. Hoje em dia, como é que fica a questão da informática, né, da tecnologia nas escolas? A escola, né, eu vou falar da minha escola, a escola continua ainda sem laboratório de informática. Nós não temos um laboratório de informática, nós não temos. Então, a gente continua sem esses recursos tecnológicos. Temos professores que trabalham, né, que permitem o uso do celular dentro da sala de aula, ensinam a fazer pesquisa no celular. Então, existem grupos lá de professores que mantêm essa tecnologia ainda atuante. A gente, esses dias mesmo, a gente tem o canal de um aluno autista e ele foi entrevistar as crianças. Então, para esse canal, a partida era uma aula de geografia. Então,
colocou nesse canal. Então tem esses vínculos ainda estão presentes. Mas enquanto tecnologia informatizada, nós não temos ainda, né, os laboratórios de informática, infelizmente. É um desafio que persistiu, né? Desafio. É algo a ser olhado. Ainda dentro do desafio, né, a gente, né, percebeu, a gente dá aula para ensino superior, para alunos já mais acima dos 18 anos, né? Sim. A gente percebeu no retorno, acho que a Aline também, como os alunos chegaram mais fragilizados, né? Com mais dificuldade, por exemplo, de se apresentar num seminário, muitas vezes com a voz embargada, trêmulos. Isso nós estamos falando de jovens, né? Eu tive alunos assim, que iam apresentar que estavam tremendo, falavam, professora, eu não consigo, no retorno, né? Como é que foi esse retorno com as crianças, né? Com os mais jovens? Vocês sentiram muita diferença? Inclusive que alguns não tinham se socializado, né? Só conheciam ali a própria família, só tinham essas relações pessoais com a própria família. Como é que está sendo isso ainda? A gente está falando de 2 anos, né? Olha, a gente ainda sente os reflexos, né, da pandemia. As crianças, quando elas chegaram, né, isso em 2021, na metade do ano, quando elas voltaram para a escola, foi tão difícil, porque assim, o aprender a conviver com o outro foi o mais necessário. Além do AEIOU, né, o aprender a conviver com o outro, a entender que eu divido o meu espaço. Isso também aconteceu em relação aos pais, em relação aos professores também, eu creio. Porque assim, a gente estava tão no nosso mundo, dentro das nossas casas, que a gente desaprendeu as relações. E foi até uma pauta do cadinho de prosa da prefeitura, né, da gestão anterior, esse aprender a conviver com o outro novamente, porque nós havíamos, né, desaprendido. E na questão cognitiva da criança, a criança que passou por esse ensino remoto lá na escola, eles lembram até hoje. Inclusive, quando eu mostro algumas fotografias do livro, eles falam, olha, eu lembro disso, isso aconteceu. Aqui eu fiz isso e aquilo, ou seja, alguma coisa não ficou, não se perdeu de todo. Mas é necessário a presença do professor. O professor... Acho que serviu para a gente ver a importância que é, né, as relações pessoais. Né? Ele é aquele profissional que foi instruído para aquela determinada função. Eu não faço luzes no meu cabelo com qualquer um. Eu não faço tratamento dentário com qualquer pessoa. A minha mãe pode falar, eu faço luzes para você, eu faço tratamento dentário para você. Mas ela não é formada nisso. Ela vai fazer com amor. Mas vai dar certo, né? E a gente viu isso na educação remota. Por mais amor que os pais tenham agido ali dentro dessa instituição, e foi mesmo feito com amor ali, muitas das práticas, muitos pais se envolveram, meia-noite o grupo funcionava. Olha, a gente não está sabendo fazer isso. Sábado, meia-noite, a gente recebia. A gente está rindo, mas a gente chorou muito. Sábado, meia-noite, eu cheguei a receber informação, né, do grupo falando assim, a gente está com dúvida em tal atividade. Aí, como eu não respondi, eu falei assim, não, sábado à noite não vou responder. Por mais que eu quisesse responder, eu falei assim, não vou responder. A pessoa ainda mandou no meu privado e falou assim, a gente está fazendo a tarefa agora, porque é o único tempo que eu tenho para poder fazer, só que eu não sei. E eu não quero falar para o meu filho que eu não sei. Então, assim, a gente conseguiu entender, eu acho, a necessidade do professor.
a necessidade desse... E a sociedade conseguiu? Essa é uma boa pergunta, né? Porque, assim, eu não sei se a sociedade conseguiu entender isso, apesar da Covid. Não só a necessidade, mas o valor. O valor. A importância da atividade exercida por esse profissional. Mais do que a necessidade, o valor. Exato. Né? Tem horas que a gente se sente, enquanto professoras, tão acuadas, né? Tão acuadas em nosso fazer, porque é o único profissional que todo mundo diz dele. Mas eu acho importante a gente estar trazendo isso para a televisão, a gente está trazendo isso para o público, porque nós, a gente se coloca, se questiona o tempo inteiro. Será que nós somos necessárias e valorizadas neste momento em que só se fala, em que se tem o chat GPT, que você copia texto, em que você, né, que tem toda a tecnologia que acha que vai poder substituir pessoas? A gente já teve uma prova e novamente estamos temerosos em relação a isso, né, em relação à tecnologia. Inclusive para pensar que é ferramenta. Mas você precisa, inclusive, saber usar essa ferramenta, porque é só ela diante de você. Se você não souber usar, de nada adianta. Exatamente. E aí, de novo, um professor, né, esse mediador, para te apresentar as possibilidades de como usar essa ferramenta. Você concorda, Sabrina? Concordo plenamente. Né? Nós temos ali pais, pessoas e tantas outras, né, outros movimentos que acham que estudar é você pegar o texto, eu vou decorar esse texto aqui para mim poder fazer a prova. E a gente sabe que estudar não é isso. Não é isso. Estudar é entender, é compreender, é traçar caminhos para a minha própria existência, para o meu próprio viver. Não adianta nada eu estudar coisas que não vão fazer sentido para a minha existência. Da mesma forma, a criança, né? Ela vai estudar ali coisas que vão fazer sentido para a existência dela. E essa compreensão é o professor que tem. Esse estalo é o professor que tem, né? É ele que vai aguçar a percepção daquela criança. Outro dia mesmo, eu estava no encontro familiar e minha afilhada, ela passou pela poltrona e o pezinho dela ficou. O pai já logo queria tirar. Eu falei assim, não. Eu virei para ela e falei assim, eu tô aqui. Como é que você vai sair? Resolve. Ela me olhou e ela resolveu. Isso é um professor, né? O pai, ele vai solucionar. O professor, ele vai ensinar como solucionar. Porque ele não vai ter o pai sempre, né? Nós estamos ali para mediar esses conhecimentos, esses saberes, ampliar. Nem sempre os pais foram assim também, né? A gente está numa geração que muitas vezes quer resolver tudo, né? Que não é possível, né? Exatamente. E nós estamos aqui conversando, o papo está ótimo, né? Nós no finalzinho desse bloco, nós temos um outro ainda que nós vamos conversar um pouco sobre os autores usados, né, pela Sabrina. Sabrina que fala de forma poética, apaixonada e leva a gente... Nos né, conduz, nos cativa. Nos cativa, né? É só um minuto, a gente já volta para o último bloco. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista e a educação é o nosso tema de hoje. Estamos conversando sobre o livro Professora, Por que Você Demorou Tanto, da Sabrina Munk. Conosco nos estúdios para esta entrevista, a jornalista e coordenadora da Estácio Juiz de Fora, Aline Maia. Aline, você que começa esse bloco. Sim, o nosso papo tá bom, né? A gente está muito curioso sobre essa produção tão rica e, como Sabrina também disse no início,
É leitura não só para professor, para pesquisador, mas as famílias também podem aprender bastante, já que você traz aí relatos, memórias, e você convida o leitor, a leitora a conhecer micro-histórias. Quem conta essas micro-histórias? Você é autora do livro, mas essas micro-histórias são apenas suas? Não. Essas micro-histórias é da escola, são das pessoas que transitam essa escola, né? O meu olhar é fragmentado, não é em relação a todas as escolas, não é em relação a todas as escolas públicas, é direcionado para essa escola especificamente, que é no Marilândia, né? A José Calil Awad. Então, essas micro-histórias são as histórias feitas por esse corpo escolar de lá, né? São histórias feitas pelas crianças, são as histórias feitas pelos professores dessas crianças, né? Que eu consegui entrelaçar com os autores, né? Que eu busquei nos autores também essa fala, esse olhar também, e vi que ali nós estávamos construindo constelações de saberes. Então, quando eu pego algum texto, né, quando eu vejo o livro e olho, aqui tem uma criança, né, fazendo alguma coisa, aqui tem uma atividade que foi feita remotamente e, né, tem a sala de aula, tem o que é feito dentro da escola, né, que é o estandarte da escola. Eu consigo, né, caminhar por esse texto como um texto histórico, né, que ele conta da história desse tempo, né, pandêmico, que é bom a gente lembrar e é bom enfatizar que a gente parece que esqueceu, né, que houve a pandemia. A gente está vivendo as nossas vidas como se não tivesse tido a pandemia e ela foi ali atrás, não, ali atrás mesmo. Tem pouco tempo que ela ocorreu. Então, quando eu pego esse texto, quando eu pego esse livro, e aqui nos meus agradecimentos, que eu peço licença para poder ler uma partezinha, que eu digo, né, em memória de todas as pessoas queridas e amadas por nós, dos nomes que nem sabemos, mas que foi gente amada, gente querida a brilhar na terra, nessa unidade que a dor da perda nos trouxe e que não são apenas estatísticas, essas pessoas são riquezas humanas que habitaram no meio de nós e nos deixaram suas marcas e memórias em nosso coração. As pessoas só morrem quando não deixam lembrança e, com certeza, todos que perderam a vida durante a pandemia deixaram lembranças e saudades infinitas. Isso é muito bonito, né? Porque ela está falando, eu estou me lembrando até o jeito dela, da Eliane Brum, que é jornalista, e que ela critica a forma como o jornalismo só conta a história das pessoas importantes, dos heróis, a história dos vitoriosos. E não todo mundo, né? Que ela chama de não sei se é desimportância, agora eu não lembro a palavra que ela usa, mas ninguém é desimportante. Todo mundo tem as suas micro-histórias. Acho que é um pouco disso, né? Você concorda com isso, Sabrina? Você acha que tem essa relação, assim, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem o seu lugar, o seu valor para outras pessoas? É só você olhar para o céu à noite, né? Cada estrela que está ali é importante. Nós somos constelações de pessoas, somos estrelas aqui na Terra. E cada um de nós traz suas vivências, traz o seu repertório de emoções, né, de saberes. Então, quando eu digo, né, que cada pessoa que passou por aqui, que esse livro é uma homenagem a cada pessoa que passou por aqui, é de fato isso, né? É uma homenagem às singularidades, né? É uma homenagem à minha singularidade, à sua singularidade que está lendo o livro, né? A singularidade dessas crianças que estão ali convivendo e que a gente está ali junto com elas. Então, quando a gente passa a entender esse mundo singular de múltiplas existências,
né, a palavra múltipla já traz desse universo imenso de existências que não sou somente eu, não é somente a criança, não é somente a árvore, não é somente o animal, é o vento, é a nuvem, é o vírus, né? São existências que estão a nos transpassar, né? E que a gente tem que aprender dali a conviver e a lidar ali. Então, quando eu digo dessas singularidades, dessas riquezas, é trazendo a questão para a microhistória, para o micro-olhar, para essa pequena geografia, não no sentido de minúsculo, mas no sentido de que eu estou olhando aquela parte, né? Aquela pequena parte ali eu estou olhando, e dentro daquela pequena parte ali tem um mundo imenso de histórias, né? Cada criança que está ali dentro da minha sala de aula, ela tem suas ancestralidades, ela tem o seu querer, ela tem o seu dizer, né? Ela tem o seu saber, e isso tudo em diálogo dentro da escola, e aqui foi, um diálogo também comigo no livro. Ela está falando, é a sua vez, Aline, mas ela está falando, estou me lembrando aqui, como essas micro-histórias estão chegando, o interesse, sempre pensando na tecnologia, né? Hoje eu imagino que lutar com o TikTok, por exemplo, com a tecnologia, com o celular em sala de aula é muito difícil. Então você traz isso também para suas histórias? Você usa a tecnologia para que essas micro-histórias sejam contadas? Como é que você está trabalhando com isso? Olha só, você falou de um ponto, né? A gente tem o TikTok. Olha como é que as pessoas gostam muito de se sentir importantes, né? Elas querem narrar de si. Elas querem dizer de si. Serem vistas. Serem vistas. Dar-se a ver, se mostrar, sim, que é isso, isso, né? Elas querem dizer de si. Então, quando eu narro o dizer de uma criança, daquilo que ela está aprendendo, né? Claro que eu tenho uma questão com o TikTok, assim, eu tenho um olhar muito ainda né, crítico em relação a essa tecnologia, porque a gente não está sabendo usar essas tecnologias. Né? O ser humano não está sabendo o uso da tecnologia, ele não está usando para ele poder aprender, ele não está usando para ele poder se ampliar enquanto ser, né? Ele está usando a tecnologia para se funilar e não para ampliar. E eu acredito que o ser humano, ele perde tanto quando ele se enxerga assim. É tão bom a gente poder se enxergar assim, né? Ampliar olhares, ampliar conhecimento. Então, como é que eu trago essas tecnologias para dentro de sala de aula, né? Quando eu pego um texto, por exemplo, de um tema, eu peço a eles para buscarem outras referências. O que diz disso de outras maneiras, outros jeitos de dizer. E assim, nós lá na escola, a gente gosta muito de olhar para vários ângulos. Eu gosto muito desse olhar, que eu falo que a minha escrita é uma escrita esférica, né? Eu gosto muito desse olhar para um todo, um olhar circular, né? É um olhar também que a gente aprende com os povos indígenas, né? Desse olhar cíclico para a vida, né? Não um olhar encerrado, reto, retilíneo, né? Assim, que tem início, meio, fim, mas uma circularidade. Então, assim, quando uma criança ela vem, um adolescente, ele vem dizer para mim: olha, eu fiz isso no TikTok, por exemplo. Qual o objetivo? O que você quer fazer com isso? Quais conteúdos? O que você está buscando? O que você está vendo? E ainda é muito primária, é muito caos. Filosofar aqui, mas uma sociedade muito sem valores, né? Exato. Muito só o like, né? Só o que eu vou ganhar com isso, né, Aline? É o superficial. E aí Bauman, se a gente quiser pensar em estudiosos que vão falar dessa liquidez das relações. E aí é interessante porque a Sabrina mostra pra gente que ela
foge exatamente dessa superficialidade nessa proposta do livro. Quando você fala sobre esse olhar circular, é interessante porque isso logo remete à possibilidade de ver por outros ângulos. E o que você apresenta para a gente, apresentou aqui até agora, acho que trata muito disso, né? Você traz outros ângulos para olhar esse trato escolar, esse recorte que você fez desse momento da pandemia junto a seus alunos e alunas, né? A gente certamente não tem dificuldade em encontrar muitos textos críticos, duros, né, apontando a dificuldade que de fato foi, mas não foi só isso. E acho que você traz para a gente que não foi só isso que a gente viveu nesse momento. É possível olhar o mundo, e já brincando com o termo, né, Marise, que ela traz muito no livro, olhar o mundo de outras formas, libertando-se de algemas, que é uma ideia usa, que você repete, né, em todos os capítulos a frase, do transver. É o transver, exatamente, né? É preciso transver o mundo, que pelo que você coloca, é uma frase do Manuel de Barros, né? Fala um pouquinho desse transver pra gente. A gente se encantou com isso. E se repete ao longo dos títulos dos capítulos, né? Para quem está acompanhando, ainda não teve a oportunidade de ver ali o índice. Todos os capítulos são iniciados pela ideia do transver, né? Olhar de outra forma. Olhar de novo, olhar mais uma vez e olhar de novo. Olhar para aquilo novamente. Porque a cada olhar eu vou ver outra coisa. A criança faz muito isso. Criança, ela gosta de escutar várias vezes a mesma história, porque ela observa vários pontos diferentes em cada contagem, cada narrativa da história. E esse transer, ele vem dessa imagem inicial que eu coloco aqui, né? Não sei se vai dar aqui. Bom, eu olho para essa imagem inicial e eu falo, é um feto. Para mim é um feto. E eu tinha visto essa imagem... Deixa eu tentar mostrar aqui na minha câmera. Eu tinha visto essa imagem, não foi a primeira vez, essa imagem ela ressurge novamente ao longo das jornadas de aprendimentos. Ela ressurge numa na câmera 2, gente. Isso, obrigada. Ela ressurge numa apresentação, né? Eu esqueci o nome, em que a gente faz assim, estudos conjuntos, né? E ela ressurge, foi uma criança que fez essa imagem e para mim era um feto. Aí outra pessoa falou, não, é um astronauta. E várias pessoas vieram falando várias vezes. Então eu começo o livro a narrar o nascer. Para mim é um feto, então é um nascer. E aí eu vou lá, né, depois de um tempo, eu com essa ideia de ser um feto, eu olho, eu vejo um feto, a outra professora olha, vê outras coisas. Eu pergunto à criança o que ela fez. E não é nada disso, ninguém acertou. Ninguém acertou. Assim, nós fizemos várias, né, suposições dessa imagem. E ninguém acertou. Eu aposto que vocês também não. Você não pode falar, porque você sabe o que é. Né? É um sapo. Ninguém falou que é um sapo. Então é necessário, né, na nossa vida, a gente olhar de novo. Às vezes a gente está tão obcecado com determinados assuntos, com determinados temas, com determinadas emoções também. E isso eu falo para as crianças, né? O que eu estou dizendo aqui, eu falo com as crianças, porque eu gosto dessa educação que ensina para a vida, que traz esse olhar para a vida. Então eu posso estar ali obcecada com aquele ponto preto no meio da folha branca. Mas eu tenho uma folha branca inteira, por que eu só estou olhando para o ponto ali, para aquele ponto? Então é olhar de novo. Essa folha ela não é quadrada, ela pode se recortar várias vezes, ela pode virar um tangram, ela pode virar um cone, um círculo, né? Então são outros olhares, outros jeitos de ver, outros jeitos também de ver as pessoas, que isso é tão necessário na sociedade de hoje.
né? É tão necessário você aprender a entender que o outro tem uma opinião, que essa opinião ela é diferente da sua opinião, da sua crença, do seu jeito de ser, mas que é uma opinião que precisa ser aceita e respeitada por você. Por mais que você não queira, por mais que você não acredite, por exemplo, né, saber dessa existência, entender essas existências. Então, o transver, ele traz isso para mim. Ele traz essa questão de você olhar para o outro com um olhar de circular, esférico mesmo, entender o outro no seu contínuo. Uma vez, né, eu recebi numa reunião pedagógica a história de uma árvore. E se você observar mesmo as flores, a árvore, você vê que ela passa por vários períodos, né? Ela tem um momento da seca, ela tem um momento de florir, ela tem um momento que ela não está tão boa, né? Não está tão bonita assim. E nós somos assim também. Agora, se eu chegar lá, né, só naquele mês em que é seca, e eu querer dizer daquela árvore que está seca só naquele mês... Você quer definir a árvore, definir né? a árvore por aquela secura, né? Eu não vou estar olhando um todo. Eu não vou estar vendo de novo, vendo ela inteira. Claro que nós, seres humanos, nós somos tão complexos, né? É tão difícil a gente se ver por inteiro, porque nós mesmos não conseguimos nos ver por inteiros, né? Há muitas descobertas ainda que são necessárias para a gente se compreender. E Vygotsky, né, um autor que eu trago muito no livro, né? Que morreu tão cedo, mas que deixou uma gama de textos e de estudos. Ele fala disso, né? Ele fala que a cada nova fase humana é uma nova formação de existência, é uma neoformação. Então, nós ainda estamos nessas neoformações. Eu não estou acabada, nem você. A gente ainda está ampliando, a gente ainda está crescendo, a gente ainda está se refazendo, se reconstruindo. Então, esse transver é para entender esse todo. É para entender que eu não sou uma peça, né? Eu sou um humano com todas as minhas complexidades, né? Que eu às vezes não as entendo, mas que existe um outro humano com todas as suas complexidades e que também não se entende, que precisa se relacionar. Eu falo com as minhas crianças que é assim, ó, que a gente precisa fazer assim. É esse gesto. É esse gesto de união, de oração, de fé, de companheirismo, e não esse gesto. Né? Quando a gente faz esse gesto, a gente causa impactos, e impactos eles nos desmoronam, né? Eles não causam união. O livro da Sabrina certamente nos permite saberes para além de pensar a educação durante a pandemia, as práticas pedagógicas. Acho que aqui nesse papo ela deixou claro que a gente pode refletir sobre outras questões muito ricas também, né? E aonde as pessoas encontram o seu livro? Ele está à venda? Como é que é isso? Ele está à venda na Autoria. Na Autoria, que fica na Rua Batista de Oliveira, né? Isso, na Batista de Oliveira. Ai, que maravilhoso. Aí aproveita e toma um café lá também, que também tem café. Começa já a ler o livro lá mesmo. Mas vale muito a pena, gente. Considerações finais, gente? Quer trazer mais alguma coisa, Aline, para a gente fechar? Ótimo, que bacana. Agradeço a oportunidade de participar, Marise, desse JF Entrevista com você, de conversar, conhecer, saber mais um pouquinho sobre o trabalho da Sabrina, que é instigante. Imagino que quem nos acompanhou também deve ter gostado. Ah, demais. É um pensamento que a gente precisa, até um modo de falar, né? A gente tem que ser mais slow nessa vida tão veloz, né, Sabrina? Imagina eu dando aula, gente. Eu falo assim, desse jeito, dando aula para eles. Eles adoram também. Eu acho que é isso. Né? Eu acho que a gente precisa, né, aprender o amor ainda. O amor, eu acho que é a ideia principal, né, da existência humana. Aprender esse amor. E os aprendizados perpassam pelo saber, mas o saber do amor também, o saber do encontro. É.
que as pessoas então tenham esse transver, né? Que palavra que muita gente aprendeu agora, né? Manuel de Barros traz, mas o transver que a gente, quem está nos assistindo, que possa pensar um pouquinho sobre esse transver. Olha quanta coisa seu livro já trouxe. Né? Que bom. Obrigada. Obrigada, Aline, por sua presença aqui. Obrigada, Sabrina, pela presença. Amamos aqui a conversa. E a Aline já está convidada, porque a Aline também é escritora, hein? A Aline também convidada, nós vamos fazer um programa com você. Estaremos aqui em breve, retorna. Eu sento do lado de lá. Pois é. Para a gente conversar sobre Rabisque Publica. Isso mesmo, o seu livro, que eu também tenho. Obrigada, viu, Sabrina? Obrigada, Aline. Esse foi o JF Entrevista, em que a gente trouxe a educação, conversamos sobre vários temas aqui. E eu volto na próxima semana com o JF Entrevista. Até lá!